E agora, gente, eu recebo com muito carinho aqui no nosso estúdio o Dr. Rafael Villa, ele que é anestesiologista do Hospital Gênesis e vem nos falar dos mitos e verdades, né, e a segurança e conforto para o paciente em relação à anestesia. Bom dia, doutor, um prazer recebê-lo. Bom dia, Lilian. Bom dia a todos que nos assistem. O prazer é todo meu estar aqui com vocês hoje. Ainda mais para falar desse assunto dentro da medicina, né, anestesia, porque toda cirurgia, qualquer procedimento, você tem que ser sedado, né, e vai usar anestesia. E às vezes o medo da pessoa geralmente é comum, né? O medo da anestesia, confiar no anestesiologista. Como que você vê essa parte? Então, muitos pacientes, acredito que a maioria dos pacientes, quando é a primeira cirurgia que eles vão fazer, o primeiro procedimento anestésico da vida, eles vão com esse medo. Eles falam, nossa, meu maior medo é a anestesia. Não é nem a cirurgia, não é nada, é a anestesia. E como que você vê essa parte assim? Depois que conversa, bate um papo com você antes, porque tem esse bate-papo com o paciente antes, né? Exatamente. Né? Você explica como que vai ser a anestesia, que procedimento, que anestésico que vai ser usado. Porque eu já fiz no Gênesis, gente, é super assim, muita atenção nesse assunto, principalmente na área da anestesia. E eu gostei muito. Isso, que bom. A gente faz toda uma triagem antes da cirurgia, né? O paciente consulta com o cirurgião quando ele tem um problema que é cirúrgico, e aí ele vai lá, o cirurgião pede os exames, encaminha o cardiologista, algum outro especialista. Depois, quando ele está com tudo pronto, ele passa na consulta pré-anestésica, na avaliação do anestesista, que é o último aval para dizer se o paciente pode operar ou não. Pode operar ou não. E nessa consulta pré-anestésica, a gente conversa com o paciente, explica tudo certinho como vai ser, como que não é, pergunta para ele quais são os maiores medos, do que ele tem medo, porque muitas vezes ele ouviu dizer de alguém que antigamente era diferente. Verdade, e realmente, antigamente era muito diferente. Aquele medo de não voltar, né? Exatamente. Mas o que é segurança anestésica? Então, essa segurança hoje pode-se dizer assim que é seguro hoje qualquer procedimento que use anestésico. Graças a Deus, é uma das especialidades da medicina que mais evoluíram ao longo desses últimos anos. Então, são várias etapas de segurança, tanto na questão dos medicamentos. Os medicamentos hoje são bem diferentes dos medicamentos de 20, 30 anos atrás. Hoje acabou a anestesia geral, 10, 15 minutos, o paciente está acordado conversando. Antigamente levava o dia inteiro e ainda não acordava bem. Mas com certeza isso se deve ao fato que há um preparo com o paciente antes da anestesia, né? Com certeza. Há o bate-papo do anestesiologista, vai ser esse procedimento, vai ser esse medicamento, você vai voltar, dá para precisar assim, daqui 1 hora você está acordado. Exatamente. Né? Isso é uma evolução muito grande, né? A gente consegue calcular até quando acaba a cirurgia, o cronômetro no relógio, quanto tempo aquele paciente vai acordar. E antes da cirurgia, um fator muito importante na segurança da anestesia são as etapas de cirurgia segura que a gente implantou ali no Hospital Gênesis. O Gênesis é maravilhoso. Que é um exemplo para todos os hospitais do Brasil, né? Com certeza. A tendência agora é que os outros também adotem, mas são várias etapas antes, enquanto o paciente chega no hospital, antes dele ser anestesiado. Passa por inúmeras conferências, vê o nome, sobrenome, idade, qual procedimento ele vai operar, qual cirurgião. Qual a patologia, né? Por que ele vai fazer aquela cirurgia. Isso, olha que é fundamental. Exatamente. Isso aí a gente espera o paciente ver o cirurgião, conversar com o cirurgião. A última conferência é essa. Então, a importância do paciente, gente, ser preparado para anestesia, né? Porque daí ele vai seguro. E essa segurança que você vai no momento que você, a partir do momento que você deita na maca, que você já vê todo o centro cirúrgico, você já treme, né? Então, mas se você tiver o preparo antes, que nem esse bate-papo que você falou, é fundamental. É fundamental. Tranquiliza o paciente, ele vê que não é aquele bicho de 7 cabeças, fica mais tranquilo e começa a ver que vai ser uma coisa normal, ali resolver o problema dele, né? Inclusive, os pacientes, quando já operaram, eles voltam para fazer outras cirurgias depois, eles voltam animados com a anestesia. Sim, eu falo que... Eu nem poderia falar isso, gente, mas eu falava assim, se droga foi isso, é uma delícia, gente, porque você volta muito bem, né? Muito bem. Exatamente. Muito amada, os pacientes já chegam falando, nossa, doutor, não vejo a hora de ter aquele melhor sono da minha vida. Não vejo a hora de fazer outra cirurgia. Mas a gente podia comentar também sobre quais os tipos de anestesia, né? Para cada tipo de patologia é um tipo de anestesia, né? Então, você podia comentar da evolução, né? Dos tipos de anestesia. Hoje a anestesia evoluiu muito, a gente cada vez mais tem usado até o aparelho de ultrassom para anestesia.
Então, a gente consegue fazer muito anestesia regional, que a gente chama. Que é, por exemplo, anestesiar só o pé direito, só o pé esquerdo, só uma mão, só a outra. Bom, né? Isso poupa o paciente de uma anestesia geral, de uma anestesia maior, né? E também tem aquela raquianestesia para alguns procedimentos abdominais, como a cesariana, que hoje em dia também a própria raque evoluiu muito, né? Então, ela também tem um tempo de duração mais curto, não causa tanto efeito colateral. Até aquela dor de cabeça depois da hack diminuiu muito, com as agulhas novas que estão surgindo no mercado. Tinham, né? Eu vou dizer até tinham, né? Porque realmente tinha, mas assim, da hack, então isso acabou. Acabou. As pessoas ainda têm o medo quem não fez, né? Depois quem não fez também, acho que não. Porque quem fez lá atrás, eu lembro que eu fiz a hack uma vez, então eu fiquei com aquela, nossa, eu não faria, eu falava, eu não quero mais essa anestesia, eu prefiro a geral. Mas hoje, então, não tem mais esse tipo de... bem mais tranquila. E as agulhas ficaram muito mais finas. Inclusive, aqui no Hospital Gênesis, a gente tem uma agulha especial, que ela é bem diferente, assim, que ela é praticamente impossível de dar aquela dor de cabeça. Pena que você não trouxe, né? Da próxima vez, da próxima oportunidade. Trazer uma normal e essa agulha diferente para comparar. É bom, né? a gente ver, né? Porque só você falar assim, né? Mas ela é legal você mostrar a diferença de uma da outra, porque é a segurança do paciente, né? Ela, para vocês terem uma noção, é uma agulha tão fina que ela não é capaz de furar a pele. Então a gente usa uma outra agulha. Sensacional, é uma grande evolução dentro da anestesiologia. Evolução maravilhosa, né? E como que você se sente trabalhando nos Gênesis? Muito gostoso. Já trabalhei em outros É uma grande família, né? Uhum. Eu já fiz cirurgia lá, assim, realmente o Gênesis está de parabéns e todos os profissionais que lá estão. Obrigado. Né? O prazeroso de trabalhar lá é que nunca falta nada, sempre tem tudo que a gente precisa. A direção sempre atende a todos os pedidos dos anestesistas, dos cirurgiões. Então, tudo que a gente acha necessário, a direção corresponde, a gente consegue ajeitar. E como que isso envolve o paciente, né? Envolve o paciente, porque é a segurança, você vê aquela harmonia do trabalho, aquela atenção, aquele carinho dado, né? O bate-papo do anestesista, do anestesiologista antes da cirurgia é muito importante. É bom, o paciente fica mais tranquilo, confortável, e muitas coisas o paciente nem sabe o que aconteceu. Vou te dar um exemplo. Nós usamos ali no Gênesis um monitor de consciência, que a gente chama BIS. Como que é o nome? BIS. BIS. Que refere a índice bispectral, que é um monitor cerebral para consciência. Gente, monitor cerebral Somos durante a cirurgia. Durante a cirurgia. Somos um dos poucos... O que ele é capaz de detectar? Ele detecta o nível da profundidade anestésica. Se o paciente está muito dormindo, muito anestesiado, ou está mais para o acordado. E isso é excelente, porque a gente consegue individualizar a dose para cada um, para não dar anestesia demais ou de menos, para ele não acordar no meio da cirurgia. Então, podemos dizer que é um grande diferencial do Gênesis. Exatamente, então, né? Um dos poucos hospitais do país que usam esse monitor para toda a anestesia geral. Esse é bonito, né? A preocupação com o paciente, né? Com a segurança do paciente, com o bem-estar do paciente. Porque não basta chegar lá e fazer a cirurgia, né? Tem que ter esse envolvimento, né? São detalhes que o paciente nem percebe, ele nem sabe que aconteceu isso, né? Mas toda anestesia geral a gente coloca. Mas há aquele bate-papo antes, tipo o anestesiologista com o paciente. Eu vou visitar a anestesia, segurança, ele é assim, tal. Isso. Há na consulta pré-anestésica e ali no hospital a gente reafirma tudo novamente, porque às vezes o paciente consultou no nosso consultório, vai para casa aí que aparece alguma dúvida. Então a gente conversa de novo. Então são várias oportunidades para deixar tudo bem esclarecido. Com certeza ele fica mais confiante, mais seguro na cirurgia. Né? O paciente de primeira viagem fica muito mais seguro. Você teve alguma experiência assim que você possa contar para a gente assim de algum momento assim que você não vai esquecer nessa tua profissão de anestesiologista? Então a maioria assim das experiências legais são depois que acaba a cirurgia de um paciente que estava muito ansioso, com muito medo da anestesia. Aí praticamente todos depois falam, quando a gente está acompanhando ali na sala de recuperação, nossa, doutor, que coisa boa, não sabia que era assim tão tranquilo, que eu já ia estar conversando, enxergando agora.
Não, Porque a minha cunhada falou, meu Deus, se droga foi isso, é muito bom mesmo, né? Porque não deixa de ser a anestesia, exatamente, a né? fórmula, São não deixa de medicamentos ser que alteram a consciência, relaxa. tiram a ansiedade. Então, o paciente fica bem mais tranquilo. Muitos até pedem para deixar o dia inteiro, para descansar bastante. Mas para a gente encerrar, então, você podia falar um pouquinho desse teu trabalho lá no Gênesis, como que é esse teu trabalho lá? Então, o Gênesis é um hospital muito legal porque é um hospital focado em cirurgia. Então, a gente acaba não desperdiçando energia e atenção e gestão para pronto-socorro ou outros tipos de pacientes doentes. A maioria dos pacientes lá são pacientes controlados, com uma patologia mais controlada para fazer só a cirurgia mesmo. E isso acaba sendo um fator muito importante, porque aí a gente faz muito bem feito. Trabalhei em outros hospitais e eu vejo essa diferença da gestão focada na cirurgia. A cirurgia sai perfeita, desde lá da recepção, quando o paciente chega, conversa com a equipe de enfermagem, as copeiras no quarto, o pessoal da refeição, e dentro do centro cirúrgico, principalmente, nunca vi igual. Verdade. É maravilhoso. Tudo que você falou, já fui paciente, já fiz cirurgia lá, e realmente é muito bom. E por isso que a gente gosta de passar isso, porque é fundamental e é verdade. Exatamente. Obrigada por ter vindo participar do programa. Espero que volte mais vezes. Muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. Bom dia para todos vocês.